Contando Histórias, com Henrique Dias. Muito boa noite, estamos agora ao vivo, direto aqui pela página Guarujá na Veia, começando mais um episódio do Contando Histórias. Tenho a honra de receber hoje um amigo da minha infância e da minha juventude, Paulo Salda Júnior, mais conhecido por nós como Paulinho. Boa noite, Paulinho, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Muito bom estar aqui com vocês, batendo um papo. Legal, Paulinho, você nascido em Guarujá, descende da família Salda e da família Costa. Vamos começar pela família Salda. Como é que é a história dos seus avós ou bisavós? Quem chegou aqui primeiro no Guarujá? E como que eles fincaram raízes aqui em nossa cidade? O meu avô veio da Itália para trabalhar nas lavouras de café, né? E ele foi para Botucatu, cidade de Botucatu. Aí, como ele era um pintor, exímio pintor de parede, pintava igrejas, nas coisas, ele começou a trabalhar na pintura de igrejas de Botucatu. Ele não foi para a lavoura, né? E depois de lá ele veio para Santos e foi em Botucatu que ele conheceu a minha avó Maria, que era descendente de índios, né? E a gente não tem notícia nenhuma de família tem uma dela, mistura, né? Interessante aí, né? E a minha avó morreu com 100 anos, 100 e poucos anos, de velhice mesmo. E aí eles vieram depois para Santos. Meu pai nasceu, os irmãos nasceram em Santos, depois eles vieram para Guarujá, né? Já o meu... Não, o casal, o seu Manuel, né? O seu avô, Salda? José Salda. José Salda. Ele e a Dona Maria tiveram quantos filhos? Eles tiveram a Iole, o Valdemar, a Maria, o Paulo, que era meu pai, e o José Salda, que era o Zequinha, né? 5. E você é descendente do Paulo Salda, né? Certo. Por isso você é o Paulo Salda Júnior. E quantos primos você tem? Essa família ficou grande, Paulinho? Aqui no Guarujá, né? Nós temos o Fabião, né? Que era o falecido Fabião, com o Flávio, o Marcos, né? A Miriam e o Fernando, né? E em Santos, o Valdemar trabalhou na prefeitura de Guarujá, mas toda a vida dele foi em Santos, né? Que tem a Leila, a Mara e o Marcelo, né? Foram os 3 deles lá também. O Valdemar, aliás, o que a gente chama de Moringa, né, tio, que foi para São Paulo. Tem que falar como as pessoas conhecem. Moringa, todo mundo conhece ele como Moringa aqui. Ele foi para São Paulo, depois foi trabalhar lá com o Zé Maria, que foi lateral direito, quando ele foi vereador. Zé Maria do Corinthians, né? E lá eu conheci só uma filha dele que veio aqui no enterro do meu pai, mas ele tem mais filhos lá, mas ficou isolado da família, a gente não teve mais contato, né? A Maria também... quase uns 15 primos aí, mais ou menos. A Maria tinha também um filho também que também não tivemos contato, ela morreu há muitos anos, né? E a Tiole tinha só a Sandra, né, que mora em Botucatu. Ela tem, a gente conhece lá os filhos dela, não conhecemos os netos, né? Você falou inclusive que a Dona Iole faleceu recentemente, né? Ela faleceu acho que faz um ano e pouco. O meu irmão, a mulher dele, tem parentes em Botucatu. E ela estava lendo um jornal lá de Botucatu, na parte dos obituários, que tinha morrido uma tia distante dela. Certo. E aí ela olhou e viu Iole Garcia, que era o nome da minha tia depois de casada, né? E tinha falecido recentemente. Isso aí já tem um ano e pouco. Também morreu com quase 100 anos. Pô, família longeva, né? Tomara que a gente continue. Com certeza. Paulinho, o seu pai, que também é uma pessoa muito popular aqui no Guarujá, né? Trabalhou com pintura de apartamentos, casas. O que mais que o Paulo Salda, o seu pai, fez? O meu pai trabalhou muito com pintura, né? E ele depois, quando eu peguei o restaurante no Vila Souza também, ele me ajudava muito lá no restaurante, na parte de drinks, de coisa que ele fazia, né? O meu pai, ele era muito culto, né?
O meu pai tinha uma cultura assim que você pegava, ele discutia medicina com médico, engenharia com engenheiro, e inclusive lá no Vila Souza, quando eles foram quebrar para fazer a nova passagem da piscina, eles iam quebrar a arquibancada. Certo. E o meu pai, quando viu aquilo, chamou lá o pessoal do clube e falou: não pode, a estrutura que foi feita desse clube não pode quebrar esses ferros, porque a piscina ela é segurada pelo prédio como uma mão francesa. Só que se você cortar um ferro desse, você vai abalar a estrutura todinha. É. Aí o pessoal veio e falou: não, pô, pintorzinho de parede quer ensinar o engenheiro. Nossa, quando eles cortaram o primeiro ferro, o prédio balançou. Parecia que ia cair a piscina. Ela jogou a água dela, foi para a rua. Suspensa, né? Ela é suspensa. É. E o prédio segura ela como se fosse uma mão francesa. Ela jogou a água para fora, os azulejos caíram todo para dentro, o prédio ficou chacoalhando lá, aí correram para chamar lá o engenheiro. Aí quando o engenheiro olhou, falou: nossa, mas está amarrada no prédio. Meu pai falou: bom, o pintor tinha falado, né, mas só pintor não entende de nada, né? Eu me lembro desse episódio aí. E meu pai ficava lá, tinha uns médicos que jogavam basquete e depois ficavam no restaurante, e o meu pai lá discutia medicina. Eu naquela época estava trabalhando na ambulância, e quando eu trabalhei na ambulância eu trazia muito jornais de medicina do Hospital Central, lá do Hospital das Clínicas, de todos os hospitais que eu ia, eu trazia os informativos médicos, pesquisa, né? E ele então, devorava. Meu pai devorava tudo, né? Aí ele pegava os médicos, principalmente o Dr. Joel de Mello, aí ele perguntava ao Dr. Joel: doutor Joel, essa pesquisa, o que é isso, o que é aquilo? O Dr. Joel falava: seu Paulo, onde você sabe disso? Nem os médicos, eu perguntava para esses médicos aqui, ninguém sabe isso, é uma pesquisa nova, não sei o que lá. Ele falou: não, é que o meu filho traz no jornal do hospital. Mas o pintor sabia. Lá, né? E o meu irmão, quando era pequeno, nós tínhamos uma coleção de Conhecer em casa. Isso. Aí o meu irmão ficava pegando lá no Conhecer ilhas e coisas, aí ficava lá pro meu pai: qual é a menor ilha do mundo? O que fala? Qual é o idioma? Qual é a economia? Naquela época, eu tinha a banca de jornal também que eu tive, e tinha aqueles manual, almanaque, um almanaque grosso que tinha tudo do mundo, né? Na parte de economia é o Almanaque Abril. É, Almanaque Abril, isso. Muito bom esse Almanaque. E o meu pai, eu levava para ele ficava lendo. Então, ele via lá nos países, naquela época, os índices econômicos era muito o número de telefones que tinha o país, qual a tiragem de um jornal no domingo. Então, às vezes o pessoal ia lá falar com o meu pai, discutir as coisas lá, e ele falava: não, mas a economia disso, daquilo. Ele falou: não, mas o país tem tantos milhões de habitantes, mas a tiragem no domingo do jornal deles atinge quase o número da população. Então você vê o nível de cultura Dava do país, fazer o número de telefone, né? O número de telefone naquele país é tanto e tal. Então ele tinha esses conhecimentos, essas informações, né? E história e geografia, então você podia perguntar o que você quisesse. Ele era craque, né? Ele começou a fazer supletivo. E o sonho dele era ser professor de História e Geografia, né? Tá. E aí ele começou a fazer, e toda vez que o professor ia dar aula, o professor falava alguma coisa e falava: tá certo, seu Paulo, tá certo, seu Paulo. Aí ele ia lá e falava pro professor: pô, para com isso, não fica questionando, né? Fica chato pra mim, né? Eu falava: seu Paulo, mas tem coisa que às vezes a gente fala assim, fala alguma besteira, o senhor corrige, o senhor fala, porque o seu conhecimento é muito, a cultura do meu pai era muito grande, mas ele lia demais. Só faltava o diploma, né, Paulinho? Ele só faltava o diploma, porque ele pegava um jornal para ler, ele lia até as propagandas. Ele te falava tudo que tinha no jornal. Ele lia e assimilava. Porque ele pegava o jornal... Tinha boa memória, né? Bom, ele pegava, ele lia aquilo lá, e você chegava e perguntava, ele te falava o jornal inteiro, até as propagandas que tinha, ele tinha, viu? Eu queria ter 10% dessa capacidade do meu pai, viu? Por falar em memória, gente, eu acabei esquecendo de falar no comecinho desse bloco. Mande um comentário para nós, para o Paulinho ou para mim, sobre o que nós estamos conversando aqui, que será lido antes da gente finalizar o bloco, tá bom? Então, continuando, Paulinho. Então, o seu Paulo Salda, ele tinha muitos livros, como é que era lá, tua casa? Tinha. Ele tinha, no começo ele tinha aquela Conhecer, ele tinha várias coisas, né? E depois ele lia muito a revista Veja também, né? A revista Veja. Eu, quando tinha a banca, levava também muitas revistas que
e pegava lá, eu levava, depois eu levava de volta para a banca, né? E vendia esses almanac abril, tudo que você tinha, que você tivesse coisa escrito, que você levasse para ele propaganda e tal, ele lia. Legal. Eu ia para São Paulo nas ambulâncias, lá nos hospitais, ia catando tudo, até os caras ficavam até olhando, mas ia pegando cada jornalzinho de informativo, de coisa, e ele ia. Já tinha destino, né? Um dia eu cheguei lá para ele, né? E ele chegou: Paulinho, você conhece muito hospital em São Paulo? Eu falei: pai, eu vou todo dia para São Paulo com os hospitais, eu acho que eu conheço bastante. Pelo menos eu acho que uns 40, 45 eu conheço. Ele falou: ai, meu filho, então você não conhece nem 10%, porque tem 550 hospitais na cidade de São Paulo. Eu falei: mas como que eu sou sobre? Não, eu vi agora na Veja, saiu uma reportagem dos hospitais e tudo, tem 550, você não conhece nem 10%. Né? Falei: caramba, eu achando que conhecia muito, né? Paulinho, tem uma coisa que me marcou muito com o seu pai, é que o cara era corintiano mesmo. Conta aquela passagem que ele foi dar um preço para uma pessoa muito importante do Corinthians. O meu pai, ele foi dar um orçamento para o Vicente Mateus, que era o presidente do Corinthians, um orçamento de uma pintura de um apartamento. E aí o Vicente Mateus achou muito caro, né? Não, tá muito caro, tá, eu vou ver aí uns orçamentos mais baratos, depois eu converso com o senhor, tá? Aí ele já, com esse homem, ele tinha uma foto na carteira do meu irmão mais novo, do Flávio, com a camisa do Corinthians. Mas ele tinha acho que uns 2 anos e pouco na foto, né? Aí ele pegou, abriu a carteira para pegar o cartão, e aí virou a foto assim pro lado do Vicente Mateus para ele ver, né? Aí quando o Vicente Mateus viu a foto: o senhor é corintiano? Eu falei: olha meu filho mais novo aqui, olha que coisa e tal. Não, senhor, pode começar, vou fazer o cheque para o senhor começar a pintura é sua, não tem problema e tal. Aí a gente falava: pai, mas o que foi isso? O senhor fez de propósito ou não? Ele falou: pô, lógico, o cara é presidente do Corinthians, tu acha que ele vendo a foto ali, ele não ia... O teu pai deu uma carteirada no Vicente Mateus, né? E pegou o serviço, né? Pegou o serviço. E o teu pai te levou para Pacaembu, Morumbi alguma vez? Meu pai, nós fomos o Coxinha e o João Carlos, irmão dele, eles iam ver uns jogos e levavam eu, meu pai, a minha irmã, levavam todo mundo. O primeiro que nós fomos no jogo que eu fui ver no Morumbi foi Brasil e Tchecoslováquia, em 72. Que eles estavam aquela Copa de Centenário lá, que era a grande seleção que tinha sido campeão em 70. E depois, naquela época, eles faziam muita rodada dupla do Morumbi. Vamos supor, Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras. Então, no domingo, às 11 horas da manhã. Então, começava um jogo às 11 e em seguida os outros. Então, a gente ia muito nesses jogos aí. Quem levava a gente era o João Carlos, do Coxinha, tudo. Eles levavam 3, 4 João carros, Carlos, né? Eles iam com 3, 4 carros, lá que o João Carlos vendia carro, né? Então, ele punha lá, pegava os motoristas, os carros, e a gente ia muito para lá. Mas meu pai era doido. Na grande invasão corintiana em 76 no Maracanã, meu pai foi com o pessoal aqui do Guarujá. Eu tinha 16 anos, ele queria me levar, minha mãe não deixou, eu fiquei com uma raiva. Mas ele estava lá no Maracanã, lá naquela invasão corintiana lá que o Corinthians histórica, 1976. Paulinho, vamos falar um pouquinho da sua mãe agora. Eu anunciei que você ia contar a história de 2 bairros. Então vamos começar agora falando um pouquinho. O que a sua mãe tem a ver com a Barra Funda? A minha mãe, né? O meu avô trabalhava para o presidente da companhia mecânica e eles eram donos daquela área. Então eles começaram a vender e o presidente falou com o meu avô se o meu avô queria vender. Como o meu avô tinha que trabalhar, ele falou: não, mas eu vou dar para minha filha vende, que a minha mãe era muito ligada no meu avô, né? A minha mãe parecia um moleque, eles chamavam até de Maria Moleque, porque ela andava com o meu avô para tudo, ia pescar, ia para onde o meu avô ia, levava ela. E aí ela começou vendendo os lotes lá na Barra Funda. E de comissão, ela pegou o último lote da rua Sorocaba, lá do oposto da Biquinha, era o último lote. Quem sobe para a bica da Barra Funda, lado esquerdo. A última rua do lado esquerdo. Descendo a Silva Valadão à esquerda. Ali você era vizinho da natureza, né? A minha casa era a última do morro e do lado tinha uma casa que era de um senhor que trabalhava na Olivete, em São Paulo, e o pai dele morava no Guaiúba, eu não lembro o nome dele.
Em frente ao morro, né? Não tinha vizinhos ali. Não, era um morro. E terminava a rua num beco, né? A rua terminava na minha casa ali, o morro, né? Então, nós moramos ali. A minha mãe pegou aquele terreno de comissão, né? É o que meu pai falava, depois agora de idoso, ele falava que eles eram muito inocentes, que não conseguiam, que nem meu pai. Podia ter pego mais terreno. Mas ele falava, para que eu quero mais terreno? Eu preciso de uma casa para morar. Sim. Eles não tinham na ideia de especulação imobiliária, de futuro, de investimento, patrimônio, eles não tinham. Ele falava, né, esse pessoal que veio de Portugal, de coisa, que compraram muito, fizeram muito patrimônio, porque eles já tinham visto lá acontecer essa evolução num lugar de praia, que depois o turismo ia aumentar, né, ia valorizar tudo. Ele falou, a gente aqui não tinha, a gente não saía daqui, foi criado aqui, né, não tinha essa visão de investimento, a gente queria uma casa para morar, né. A ideia daqui era mais provinciana mesmo. Então eles pegaram lá, nós mudamos até, minha avó morava na Silva Valadão 450, era uma casa antes de chegar na Sorocaba, e a gente morava no fundo e minha avó morava na frente. Aí meu pai construiu a casa lá nesse terreno, no final da Sorocaba, e o Brasil foi campeão em 70 no domingo. Na segunda-feira de manhã nós comemorando a vitória do Brasil, fazendo a nossa mudança lá para aquela casa. Olha só. Ficamos até 85, quando meu pai vendeu lá para fazer o prédio que tem lá hoje. E a sua mãe era filha do seu Costa. Era, né? Seu avô, Costa, né, por parte de mãe, era o seu Costa. E a avó? A dona Lourdes. Dona Lourdes. O seu Costa tinha, assim, era muito íntimo da família Siciliano de São Paulo, né? Do Paulo Siciliano. Conta um pouquinho dessa relação, e aí você vai aproveitar, Paulinho, rapidamente e contar a história lá do outro bairro, que seria o Canto do Tortuga. O meu avô, lá os sicilianos, a casa de praia deles no Guarujá, era onde era o Clube Tortuga. Tinham aras que eles criavam cavalo, tudo. E meu avô que cuidava muito da manutenção de tudo que precisava fazer, meu avô que fazia, né? Ali era uma área enorme, né? Era uma área enorme, tudo daqueles prédios, tudo que era o clube era a casa deles, né? E eu lembro devia ser o quê, Paulinho? Uns 50 de frente, 60 por uns 200 metros, mais ou menos? Por aí, mais? Ou mais até. Que lá no fundo era o Aras, tudo, né? E lá eles faziam... Tinha as garagens de barcos, né? Na época as garagens não existiam, as garagens eram as baias, né? E as garagens de barco foi justamente Tortuga, onde quando virou o clube, as baias de cavalo viraram as garagens dos barcos. E era bastante área ali, viu? E aí o meu avô, como organizavam as festas, quando eles faziam muita festa, e vinha toda a nata de São Paulo, né? Da grande nata de São Paulo, vinham para as festas. E aí tinha chegado um padre novo na cidade e foi falar com o meu avô se não conseguia arrumar um convite para ele tentar ganhar fundos para construir a igreja, as obras sociais que ele estava querendo construir na cidade. E meu avô falou para ele, mas todo mundo lá é judeu, você é católico, o que você vai fazer lá? Aí ele falou para o meu avô, Costa, me coloca lá dentro, o resto deixa comigo. Aí meu avô foi falar com o Paulo Siciliano, olha, tem um padre novo aí e tal, explicou a situação. Ele falou, mas você não falou que aqui todo mundo é judeu? Ele falou, falei, mas ele pediu para pôr aqui dentro e deixar o resto com ele. Aí o doutor Paulo Siciliano ficou, dá para ele, dá um convite, vamos ver esse padre, vamos ver o que ele vai fazer. Nossa, todos os participantes doaram para o padre e passaram a ser doadores. Nossa. O doutor Paulo Siciliano chamou meu avô e falou, o que ele precisar para a construção, você pode dar. O que ele precisar, falou para ele, pode dar, não precisa nem me consultar, pode dar material e coisa. Meu avô ajudou muito o padre, ficou muito amigo do padre. E o cara tinha bala na agulha, né? A família Siciliana tinha poder. Tinha muito dinheiro. Na época. Paulinho, chegou o final do nosso primeiro bloco. Nós vamos voltar a falar um pouquinho ainda da sua família no terceiro bloco, tá bom? Daqui a pouco nós vamos começar o segundo bloco com você, contando a sua história. Então, gente, antes de chamar agora o intervalo, quero fazer a divulgação da nossa rifa do Sedom. Faltam apenas 20 números, tá? Conto com vocês, eu gostaria muito de fechar essa rifa essa semana. É desse quadro aqui. É o Cassino Novo,
um edifício que foi construído na década de 40 para ser utilizado pelo proprietário do Grande Hotel Guarujá. E, lamentavelmente, para muitos, para outras pessoas acham que não, o jogo de azar no Brasil foi proibido e o cassino ficou em desuso como cassino, mas serviu como um clube de carteado durante praticamente 4 décadas, quando ele foi demolido na segunda metade dos anos 80. Então, eu conto com vocês, quero sortear esse quadro o mais rápido possível, porque nós fizemos 2 quadros. Então, quem ajudar a gente nessa rifa estará contribuindo para que um quadro igual a esse entre para o acervo do CEDOM, que é o Centro de Documentação e Memórias de Guarujá, tá bom? Então, vamos agora, não tem perguntas, me parece que não chegou nenhuma pergunta, então nós vamos chamar agora o nosso pequeno intervalo comercial e voltamos em 2 minutinhos. Apoio Cultural, Livraria EDBooks Guarujá. A história de Guarujá, fase urbana de 1890 a 1956. Essa é uma edição de luxo, com capa dura, que contém 352 páginas com 27 capítulos. E para comprar, basta entrar no www.edbooks.net. Deusa Modas. Novidades, variedades e estilo. Guarujá Center Shopping, Rua Mário Ribeiro 369, Centro. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias. Novamente aqui fazendo com o programa Contando Histórias. Hoje estou recebendo o Paulo Salda Júnior. Paulinho, agora o segundo bloco é contigo. Vamos lá. Como foi a sua infância no Guarujá? O que você aprontou até seus 7, 8, 9, 10 anos? Onde você começou a estudar? Como eu morava na Barra Funda, né, na rua Sorocaba lá. E a infância minha, na temporada, era na fila da bica, né? Porque faltava água e a gente desde madrugada e o dia inteiro ficava com o galão lá na fila, que tinha uma fila enorme na bica pegando água, né? Mas a gente jogava muita bola, né? Tinha o campo do Operário ali na Barra Funda ali, que a gente ficava o dia inteiro jogando bola, né? No morro também, ia catar coquinho no morro. A gente foi uma infância muito prazerosa, né? Tinha o Reginaldo Vieira, o Nino, o Latréquia, os irmãos dele. A gente tinha uma turma boa lá, né? O Alaute, ali na Barra Funda. Uma molecada grande. Uma molecada grande lá, e a gente foi muito gostoso, né? Eu comecei a estudar no Vicente de Carvalho, né? Tá. Estudei ali no Vicente de Carvalho, depois... Você lembra o nome da sua primeira professora ou alguma delas do primário? Dona Nilza, ela fez primeiro e segundo ano, foi ela que fez. E o terceiro e quarto foi Dona Elza. Elza Oliveira Stelzer. Eu não lembro o sobrenome. Minha prima. Então, uma das professoras dessa época aí mais conceituadas, ela super procurada, os pais gostavam muito que ela fosse professora dos seus filhos. Daí depois foi da nossa formatura, foi no cinema do Seu Zé, né? Que ganhamos o diploma do quarto ano. Isso, E depois fui estudar no GE de Guarujá, que o GE de Guarujá, era o Ginásio Estadual Guarujá, ele não tinha prédio, então o Vicente de Carvalho emprestava o prédio à tarde. Depois inauguraram o Almeida Júnior, onde é a Câmara,
E aí eles emprestavam, de manhã era o Almeida Júnior e das 3 Então e você pouco foi da o tarde. você fez parte da primeira turma lá. Da primeira turma lá que teve, lá no... Era um prédio moderno, né? ele tinha teatro, era um colégio que tinha teatro, tudo, era maravilhoso, né? E tinha a quadra construir a Isso. quadra entre os dois colégios, a gente jogava muito lá, você vê, o Socó, eu tinha 12 anos, 13 anos, ele me ensinou a jogar basquete, vôlei, handebol, ele me ensinou a jogar handebol na praia, no ginásio. Eu no 2º grau no Colégio do Carmo, eu fui campeão santista de handebol, porque eu sabia jogar handebol, que o Socó tinha me ensinado no ginásio. Então, a gente tinha mesmo uma qualidade dos professores de aula muito bacana, né? Quando eu saí do GE de Guarujá, eu fui para o Colégio do Carmo, né? Fazer eletrônica. Isso em 75, né? Então você formou-se como técnico em eletrônica, né? E aí eu trabalhei em São Paulo 2 anos com telefonia, depois eu voltei e peguei Mas o antes Vila você Souza. trabalhou com Montiel. Eu trabalhei com Montiel. Conta essa história um pouquinho. Sapateiro. Comecei a trabalhar com 12 anos, porque eu lutava judô no Vila Souza. Comecei a lutar judô no Vila Souza. E o Montiel também, o filho dele e tal, ele ficou muito amigo do meu pai. Eles viraram diretores de judô do Vila Souza. Meu pai, o Montiel, e o pai do Alaute. Que eu fiquei até sabendo agora que o Alaute, falei com ele essa semana, disse que o pai dele faleceu no Japão, né, em abril. Não sabia. Meus pêsames aí, Alaute, nosso amigo de décadas. Aí, o Montiel me chamou para ir tomar conta da sapataria dele, porque ele estava muito gripado, muito doente, então ele pediu para mim ficar lá só olhando, que ele não estava aguentando. Aí meu pai falou comigo, eu fui, tinha 12 anos, né? Esse foi em junho, eu fiz 13 anos em setembro. Aí ele já pediu para mim, eu fui eu lembro até hoje, era uma quinta-feira, eu fiquei quinta, sexta, e aí no sábado ele fechava 1h. Aí chegou no sábado, ele me deu lá um dinheirinho, né? Nossa, eu fiquei tudo animado, né? Que eu nem imaginava que eu ia ganhar um dinheiro, né? Pô, ganhar dinheiro, aí eu fiquei tudo animado. Aí ele falou, dá pra você voltar segunda? Eu falei, dá. Aí voltei segunda, ele falou, você não quer trabalhar aqui? Eu falei, mas eu estudo à tarde. Não, você trabalha de manhã, quando você tiver de férias, você trabalha o dia inteiro. Eu falei, então tá bom. Aí comecei a trabalhar com ele ali até os 18 anos. Eu trabalhei com ele de funcionário. Dos 18 anos, eu fiz sociedade com ele, fabricação de tamanco. Você sabia fazer tudo? Não, eu aprendia, fazia sapato. Ele me ensinou a fazer sapato de mocassim, trocar sola, tal. Trocar sola a gente sabia, mas eu não fazia. Isso aí tinha os sapateiros que faziam, né? Tá. Você ficava mais no balcão? Eu ficava mais no balcão, organizando, e às vezes quando ele ia fazer sapato de mocassim, assim, eu ajudava a costurar, né, os sapatos e tal. Aí começamos a fabricar tamanco, era uma onda boa, o tamanco começou a pegar muito. Nós começamos a vender tamanco, chegamos a fabricar 2.000 pares por semana. Pô, bastante, né, Paulo? Nós vendíamos tamanco para Caraguatatuba, tinha 2 lojas em São Paulo, tinha o Shopping Iguatemi em São Paulo, nós vendíamos na Piccadilly Circus, tinha uma loja em Foz do Iguaçu, tinha em Santo André, nós tinha em Caraguatatuba, que era acho que Antunes, que tinha uma boutique lá, a gente vendia para ele, da família aqui, que o Guga até trabalha com ele até hoje lá. E aí a gente vendemos muito mesmo, só caiu a fabricação do tamanco quando veio aquela melissa de plástico, né? E entrou aquela guerra do Golfo também, que o petróleo ficou muito caro, e o tamanco é muito material, né? Era plástico, borracha, a coisa ficou muito caro, e aquelas milícias entraram. Subiu o preço internacional e aquelas milícias entraram arrasando, né? Muito barato, a qualidade é uma coisa diferente. Aí acabou, mas muita propaganda, né, Paulinho? Mas eu não posso reclamar, não. Meu primeiro carro zero eu comprei à vista em dinheiro. Paguei uma Brasília 76, eu comprei em 80. Paguei 80 mil, fiz 80 mil no bolso e fui para São Paulo. Olha a loucura do cara para ir comprar um carro em São Paulo, né? Mas foi muito bom, eu gosto. Eu joguei muito futebol de salão pelo Vila. Vamos falar também, disso, né? Agora. O rapaz é humilde. Ele fala assim, jogava bola e tal, mas foi um dos melhores goleiros da história do futebol de salão do Guarujá. No campo eu não me lembro muito, mas no futebol de salão, sim. Conta aí, times e títulos, Paulinho.
O que você lembra? Eu joguei muito, minha história toda aqui no Guarujá foi no Vila Souza, né? Eu sempre joguei no Vila Souza. Quando eu fui para Santos, no Colégio do Carmo, aí eu comecei a jogar também jogos colegiais, né? Cobas, né? Que eram os colégios davam bolsas, davam tudo para ter. O ano que eu fui lá, que nós fomos jogar, o Carmo foi a primeira vez que ele foi campeão geral. No Rebouças, né? Ele jogava, lotava aquilo lá. Parava Santos para ver esses jogos. É verdade. Né? Eu, em 78, eu fui campeão de futebol de salão, fui campeão de handebol e fui terceiro colocado em futebol de campo. Naqueles jogos eu ganhei 3 medalhas lá. Você tem dezenas de medalhas, né? Eu tinha muita medalha, mas aí minha ex-mulher deu para meus filhos brincar, destruíram tudo. Hoje eu não tenho mais nenhuma, né? Virou tudo carrinho. Virou tudo carrinho, brincadeira lá. Tá? E aqui, criança pega uma medalhinha já no Vila Souza também nós tivemos bastante títulos da cidade, muitas competições. Bem, eu vou te lembrar de um que você não deve se lembrar, mas eu vou me lembrar muito bem porque foi meu único título. Nós fomos campeões internos do Vila Souza, né? Em 1982. O time era o seguinte: Paulinho no gol, eu de ala, o Jurandir, né? O Jurandir Neguinho, que a gente falava. Hoje nem pode mais falar hoje assim. Não pode. Mas um grande abraço, Jurandir, grande amigo nosso. O Catatal, falecido, o saudoso Catatal, e o nosso artilheiro, né? Era você defendendo e o Wilsinho enfiando um gol atrás do outro. E o nosso time, eu me lembro muito bem, todo mundo achava que nós íamos ficar em último lugar. E nós perdemos o primeiro jogo, uma goleada, nós tomamos acho que de 7-3, foi um vexame. E ninguém mais queria ir jogar, Paulinho, eu lembro isso muito bem. E ficou só nós 5, você ali e tal, segurando aquela bronca toda. E a gente nunca mais perdeu, fomos campeões, foi um negócio, assim, pra mim foi muito incrível aquele título, porque tinham 2 times excelentes, né, que tinham sido escolhidos a dedo, os melhores jogadores do clube. E você lembra bem, né, o Fabinho, o Claudinho, Serginho, né, e toda aquela galerinha boa que a gente conhecia. Então esse título me marcou muito, mas o meu convidado é o Paulinho, então vou passar agora a bola para ele. Você lembra desse campeonato? Lembro desse título. O Vila Souza teve vários campeonatos internos lá, uns campeonatos muito bacanas, movimentava muito a cidade, né? E eu também tive um título para mim que foi muito importante, eu fui campeão do Sesc em Santos. Do Sesc. Um campeonato com 80 times, mata-mata, era perdeu, cai fora, e nós somos campeões. Até agora há pouco tempo na tribuna fez uma reportagem sobre o Sesc, não sei quantos anos do Sesc, e apareceu até a foto lá, nós recebendo a medalha naquele campeonato, que foi um campeonato, também era muito importante esse campeonato do Sesc em Santos, né? Tá, Paulinho, fala um pouquinho mais próximo do microfone, que tua voz está saindo um pouco fraca. Então você tem, assim, basicamente toda a sua carreira no gol do futebol de salão, mas jogou um pouquinho também no handebol? Eu joguei handebol em Santos, no Colégio do Carmo, e futebol de campo eu não joguei muito. Eu joguei no Carmo, e aqui no Guarujá eu joguei um pouco na Ponte Preta, mas foi muito pouco. Era domingo, assim, eu não gostava muito assim da Ponte Preta campo, ali, né? Já era no Astúrias o campo? Não, era onde é o Hugo ali. O campo então, era no Astúrias. Era o Astúrias, né? Não é onde é hoje, né? Não é lá na Caiçaras, era ali, onde é o Hugo. Onde é o Colégio Hugo. E no Operário, você jogou ou só assistia? No Operário era pequeno, eu só assistia. No Operário, a única coisa era nos fundos da tua casa quase, né? Era na frente ali da São Carlos, né? Isso. A única coisa que eu lembro muito do Operário lá é que no sábado à tarde jogava o time da Aviação Guarujá. Jogava Melão, jogava um monte de gente assim da Guarujá, e eles eram bons de bola, né? E eu ficava atrás do gol olhando, né? Porque eu sempre gostei ali do gol, e meu pai sempre brigava: vai, não quero você atrás do gol. O Elton, o irmão do Elbio, cobrou uma falta. Bola veio e pegou na minha cabeça. Eu, quando acordei, eu tava no meio da rua, deitado no meio da rua, os 2 times do meu lado. Os caras disseram que eu saí rolando, os caras disseram que eu saí rolando até o meio da rua, lá com a bolada na cabeça, que eu tava do lado do gol. Ele... Tava distraído? Não, eu tava vendo, mas o Elbio tinha uma patada, né? Foi o Elton, o irmão do Elbio.
deu uma patada que eu acordei no meio da rua lá, nunca mais fiquei atrás do gol lá. Eu falei, meu pai, eu vou chegar em casa, meu pai vai me bater, ainda bem que acho que ninguém contou pra ele, viu? Ali tinha um murinho baixinho atrás do gol, né? É, e era meio, tinha umas partes quebradas. Era ali na frente da casa do seu Najib ali. Grandes histórias, né? Bastante tempo da minha vida ali. Ali quando tinham diminuído já o campo que eles tinham construído, quem jogava muita bola com a gente lá era o marido da Vanusa, aquele cantor que bebia bastante. O Antônio Marcos. Antônio Marcos. Ele jogava com a gente lá. A Vanusa ficava lá no muro, apoiada com uma garrafa de uísque. Ele correndo, ele ia lá, pegava o uísque no gargalo, tomava e vinha e jogava ali também. Ali na padaria também ficava muito... O Ademir da Guia, que ele tinha no Bel Soléu ali, ele tinha apartamento ali no Bel Soléu. A padaria da época do Faim, né? Eu acho que ainda não era Faim, era o seu Henrique. O seu Henrique. Acho que não era ainda o do Faim. Do Faim ainda não. Faim é outro amigo nosso também, que morou na Barra Funda, né? Tem o Gelson, o Norberto, Latreca, você falou, né? O Latreca, o Lincoln morou ali também. O Lincoln que chegou com o Beto lá. O Alaut ali, o Nino tá até hoje lá, né? Nino. Tem uma turma boa que a gente tinha lá na Barra Funda. E a gente brincava no morro lá, né? Era muito legal. Andava de cipó, pegava coquinho. Guerra de cuca. De cuca, de mamona. Mamona. Hoje a molecadinha nem não sabe nem o que é isso, né? Paulinho, e o que te lembra, assim, vamos falar de saudosismo, né? O que te faz, assim, às vezes pensa, poxa, aquela comida, aquele sanduíche, aquele sorvete, o que você lembra, assim, que você fazia? Você tomava muito sorvete da Canais, que era livre do teu lado, ou do Nego, aqui no centro, como é que era? A sorveteria Canais ali, eu lembro até hoje da minha infância, que eu era doido quando meu pai tinha um dinheirinho, a gente trabalhava, fazia um dinheirinho, ia comprar o sorvete, o picolé de coco. Picolé de coco do Canais, você ia chupando ele, ia saindo aqueles fiapos de coco embaixo, assim, aquele fiapo de coco. E normalmente embaixo ficava concentrado, né? Aquele coco lá. Verdade. Nossa, aquele no Canais ali. E tinha o coco queimado também. Mas eu gostava do coco branco, que fazia aqueles fiapinhos. Isso. E a gente, quando tinha dor de barriga, a mãe ia lá na sorveteria do Canais com a jarra. Água de coco, meu filho tá com coisa. Aí ele, como eu usava muito coco, aí ele dava lá água de coco, enchia, levava a jarra, minha mãe enchia as jarras e ia lá para casa para dar pra gente, quando a gente tava com problema de intestino, alguma coisa assim, né? O sorvete também que me lembrava muito que coisa era o sorvete do Nego, quando era ali na Mário Ribeiro, ali onde acho que é Poupa Farma. Isso, é por ali, na Flora, onde é a Flora. A Flora ali, nossa, ele fazia um sorvete de creme e punha aquela cobertura quente de chocolate. Nossa, aquilo eu tenho até hoje na minha cabeça, aquela cobertura de chocolate, né? Essas coisas pra gente naquela época era muito difícil, luxo, né? Era um luxo que a gente não tinha, né? Eu ia pra escola na época de ginásio, ali aquele barzinho que tinha aqui na Petrópolis com a Leomil. Sim. Tinha o barzinho ali, quando tinha um dinheirinho ali, pedia um copo de água Pilar com groselha. Porra, aquilo era um refrigerante. E quando tinha muita grana, uma coxinha. Que era aquela de osso. Né? E a coxinha era aquela ainda que era com osso, tinha um né? Ossinho ali e tudo mais. E já era uma extravagância. Eu não me lembro quem era o dono ali. Outro dia me falaram, mas eu sei que foi da família Ruas. Foi da família do Davi Ruas, aquele bar, um tempo, né? E era o bar em frente à estação, né? Era de esquina ali, que do lado tinha a Comap, e depois tinha a bicicletaria do Bica, né? Do Bica. E ali era a passagem da escola, quando tinha aí para isso, né? Agora, esse a turma de vocês da Barra Funda, Leomil era o caminho principal, né? Barra Funda, Vicente Carvalho ali. A gente vinha tudo a pé para a escola, tudo, né? Hoje, meu sobrinho mora na rua do Dom Domênico e as crianças não podem ir sozinhas para a escola, né? Tem que levar. Vamos encerrando, Paulinho. Passou já rapidinho, tá uma delícia bater esse papo aqui com você. Lembrando novamente, pessoal, o CEDOM, Centro de Documentação e Memória de Guarujá, está com essa rifa aqui desse quadro, Cassino Novo do Guarujá, de 1946,
O ganhador ou a ganhadora dessa rifa, que custa apenas R$30, é para ajudar o CEDOM a ter um quadro igualzinho a esse. Nós temos 2 exemplares. A Nanda Stephanie, a pintora, foi contratada para executar esse serviço, fez esse quadro duplicado, justamente para que um deles fique no acervo do CEDOM, que tenho a felicidade de dizer para vocês que muito em breve terá uma sede própria, com a exposição permanente do nosso acervo. Já são mais de 200 itens que nós temos para deixar em exposição permanente, que é um trabalho, um projeto para resgate da história, preservação, resgate, né, da história do Guarujá. Uma entidade que muitos precisam ajudar, porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos e sem nenhuma ligação com o poder público. Então, contamos com a ajuda de vocês, com essa rifa de R$30, desse belo quadro de 50 por 70, um quadro a óleo. Temos também o patrocínio da livraria EDBooks, tá? Inclusive temos aqui o livro A História de Guarujá, que está em promoção. É só entrar na www.edbooks.net, tá aqui. Opa, aqui. Opa. Assim? Pegou? www.edbooks.net. Você já vai cair diretamente na página do Facebook da livraria EDBooks. Você vai encontrar ali as promoções de 2 livros que eu escrevi recentemente, foram publicados em 2021. Esse aí é a História de Guarujá, e o Guarujazando também está em promoção, 10% para quem estiver assistindo esse programa. Curta, compartilhe e comente, porque no próximo bloco nós vamos sortear o Festival de Caldos e Sopas do Almari. Voltamos já já. Fiquem ligados. Apoio Cultural, Livraria EDBooks Guarujá. Já está à venda o livro Guarujazando. Guarujazando. Entre histórias, contos, crônicas, causos e mais, o Henrique conta como foi a passagem dele pelo Guarujá nos últimos 60 anos. E para comprar, basta entrar no www.edbooks.net. Deusa Modas. Novidades, variedades e estilo. Guarujá Center Shopping, Rua Mário Ribeiro 369, Centro. Rádio Litoral Paulista. Contando Histórias, com Henrique Dias. Estamos ao vivo para o terceiro e último bloco do Contando Histórias, hoje com a presença do Paulo Salda Júnior, o Paulinho. Paulinho, vamos voltar então rapidamente, antes de entrarmos na bagunça, que normalmente é o terceiro bloco, que a gente fala um pouquinho de cada coisa. Vamos falar um pouco do casamento da sua mãe e do seu pai, que foi aqui na Igreja Matriz, e foi um dos primeiros casamentos da Igreja Matriz, né? Porque foi no ano que foi inaugurada de fato a igreja, depois que ela ficou muitos anos sendo construída. E aí tem uns detalhes, né? Foi um casamento duplo, vamos falar um pouquinho disso, que nós temos umas imagens aí. E depois vamos falar onde foi a festa também. A minha tia, Terezinha, e a minha mãe, elas casaram juntas, né? Meu avô entrou com as duas, né? E o meu pai era o Paulo Salda e o Paulo Paiva casou com a minha tia, né? Aquela igreja ali, meu avô ajudou muito, né, com o Paulo Siciliano, através do Paulo Siciliano, para construir aquela igreja, né? E aí, depois ali do casamento, né, a festa foi no
na pensão Lido, que era do meu tio ali na frente do mar, né? E ao lado de onde hoje é a Praça da Fonte, a Praça Nova ali, Expedicionários. Minha mãe contava muito até que eles tinham a fábrica da 7-Up, a companhia mecânica tinha a 7-Up, então veio um caminhão de 7-Up para aquilo lá, e o pessoal tomava muito, que era difícil, né? Refrigerante, essas coisas assim, né? E foi um casamento bem marcante na época, né? Casamento duplo, né? A igreja recém-construída e com a figura do Padre Domênico, né? O Padre Domênico. Tá na foto, inclusive, acho que tem uma foto dos seus pais com o Padre Domênico aí. Tem uma foto com ele. E teve um acordo, como é que era o acordo? Que acho que o seu Costa fez com o Padre Domênico? O Padre Domênico, como meu avô ajudou muito ele na construção, ele falou que quando a primeira filha dele fosse casar, tudo, ele fazia questão, né? E se ele ainda estivesse vivo, né, quando a primeira neta casasse também, ele queria fazer, né? E, inclusive a minha irmã, quando foi casar, o Padre Domênico não era mais dessa igreja, né? Ele era lá do Pernambuco. Tá. E aí ele veio para a igreja e eu era padrinho, eu estava perto da porta da sacristia ali, e eles estavam discutindo lá que o padre falou que ele não ia fazer mais o casamento porque ele não era mais o padre da igreja e que não era. Aí o padre, eles estavam quase se pegando. Aí o Padre Domênico entrou com tudo, com a roupa na mão, ele se vestiu no altar, na frente que estava lá já a minha irmã e o meu cunhado ali esperando a música tocando, que a Pepé tocava. Dona Pepé, né? Dona Pepé, saudosa Dona Pepé. Lá, e o padre não entrava para fazer o casamento, aí o Padre Domênico entrou lá e então fez foi o casamento. A noiva que teve que esperar o padre? Teve que esperar o padre lá para o padre fazer o casamento lá. Foi muito bonito. E depois, quando a minha irmã teve o filho, a primeira filha, né? A minha irmã Carmo também ganhou neném uns 20 dias antes. Aí o Padre Domênico também mandou o recado que ele tinha falado para o meu avô que se ele tivesse vivo, o primeiro bisneto também, ele ia para... Aí nós fomos num sábado lá numa missa no Pernambuco, e aí ele fez lá o batizado, muito bonito. Ele pegou... O seu Costa já era falecido? Meu Costa já era falecido, mas aí fizemos lá e não tivemos nenhuma foto, que o meu tio, que batia muita foto na família, era o marido da Rose. Tá. E naquela época tinha flash. Ele esqueceu de trocar a pilha do flash, chegou lá para bater as fotos. O casamento foi lindo, o padre colocou um monte de criança lá, do pessoal que estava lá com vela acesa, apagou a luz da igreja. Foi um batizado muito diferente, assim, sabe? Produzido. E não teve uma foto, porque não tinha... no flash não tinha, legal, né? Não tinha pilha no flash, né? Era a época da tecnologia, né? Tecnologia de pilha, de coisa, era complicado. Esqueceu a pilha, não tinha mais nada. Né? Tinha aquele pessoal que esquecia de colocar o filme, ficava batendo foto também. Tem muita história dessa. Gente, agora como esse terceiro bloco é meio misturadão, não se esqueça, quem quiser deixar um comentário aí, fazer uma pergunta pro Paulinho ou para mim, ou fazer qualquer tipo de comentário, crítica, sugestão, aproveitem. Estamos chegando na reta final daqui a pouco, vamos fazer o sorteio do Festival de Sopas e Caldos do Restaurante Almari, um dos nossos apoiadores aqui. Mas agora eu quero convidar vocês também para assistir um pequeno vídeo de 1 minuto e meio, que é uma produção. Nós conseguimos na semana passada, através desse programa, o terceiro apoiador. Falta apenas um apoiador, gente. Nós já temos 3 apoiadores para que esse vídeo vá para o ar. É uma produção muito bem feita. Ela tem de 8 a 9 minutos, 8 minutos e meio. É o Guarujá nos anos 1930. É um passeio assim que vocês vão ficar encantados. Vamos mostrar um pedacinho agora. Eu vou pedir para a técnica, para o Jailson Leutz, que é a nossa parceria com a rádio web Litoral Paulista. Agora ele já está com o vídeo na ponta. Pode soltar então. Vamos lá. Vamos começar este passeio pelo Guarujá na década de 1930, com esta maravilhosa fotografia de um ângulo diferente da Praia das Pitangueiras.
Essa foto deve ter sido tirada entre 1936 e 1939. Com essa visão, ele conseguiu registrar desde a ilha Pombeva até o Morro das Galhetas. No primeiro plano, aparecem chalés em uma área denominada como Vila Puglisi, loteamento que existiu nos anos de 1930 e 1940. A Avenida Beira-Mar, hoje Avenida Marechal Deodoro, no seu início era mais larga, conforme ainda é nos dias de hoje. Na época dessa foto, indo em direção ao centro, ela foi dividida em duas mãos, a partir da Rua João de Souza, em frente à Vila Militar. Estamos novamente ao vivo, vocês viram que bonito que é esse vídeo. Gente, preciso de um único apoiador. Semana que vem eu quero ter a honra de apresentar esse vídeo para vocês. Vocês vão ficar encantados de verdade. Então, o apoio que nós estamos precisando é de apenas R$500. Você que é empresário ou conhece algum empresário que queira fazer esse apoio cultural, essa propaganda ela vai ficar de forma definitiva por apenas R$500 em todas as nossas mídias. O Sedom Guarujá, ele está no Kawaii, ele está no TikTok, no YouTube, no Facebook e também tem um blog. E em breve estaremos construindo o nosso site. Então quem quiser assistir qualquer um dos nossos vídeos, basta entrar no YouTube, no canal Histórias do Guarujá. Já são 125 vídeos, salvo engano, que estão disponíveis para vocês mostrarem para os seus filhos, netos. Vocês que são professores da rede pública podem usá-los como material de apoio, né, com as crianças aí do fundamental. Gente, dá um apoio para o Sedom, tudo a ver com o Guarujá, tudo a ver com a nossa história, nossas origens, e a gente conta com o apoio de vocês para que esse vídeo saia rapidinho aqui do armário. Já está pronto, só falta o quarto e último apoiador, tá bom? Vamos entrar agora, eu chamo as perguntas. Tem alguma pergunta? Jéssica, vai ler? Temos perguntas, vamos fazer as perguntas aqui, não sei se é para o Paulinho ou para mim, vamos ver. Tem só a pergunta do Rafa Baroni, que ele falou: Paulinho, sendo morador da querida Barra Funda, gostaria que comentasse sobre os frequentes alagamentos que assolam a região. Por vezes, presenciei a esquina da Leomil com a Mário Ribeiro se transformar num verdadeiro mar e deixar os moradores do Itaguaré ilhados, inclusive alagando a praça ao lado. Acha que as obras realizadas foram suficientes para exterminar esse problema? Bom, ali quando eu morei ali, eu saí da Barra Funda em 85. Nunca tivemos esse problema assim, nessa magnitude que tivemos. O canal às vezes transbordava, assim, quando a maré estava cheia, né? Mas era em volta do canal, não do jeito que eu vi as imagens ali. E agora o problema também é que o pessoal, ali no final da Leomil com a Mário Ribeiro, o meu pai contava que ali era um lago. E Isso ali mesmo. foi alagar, foi aterrado, foi tudo. E com as grandes construções que eles estão fazendo também, você vê a Barra Funda ali, quando eu morava lá, não tinha nenhum prédio grande, né? Hoje é tudo prédio grande. Então, a maior complicação dessas saídas de águas também é a maré, né? Se a maré está alta, não tem para onde a água escoar, né? Ali tem que fazer um estudo muito grande que não tem para onde a água sair, a não ser a praia, né? Então tem que fazer escoamentos e rezar para a maré estar baixa. Algo tem que ser feito, né? Isso, tem que ser feito, obras para amenizarem. Porque está dando muito prejuízo, tanto para moradores como para comerciantes. As garagens estão sendo alagadas, então tem todo um problema ali que tem que ser pensado uma solução. Nunca houve, né? Você vê ali eu trabalho no Guaibê. Ali na frente do Guaibê, alagava, qualquer chuvinha alagava demais. Eles abriram as bocas de lobo na calçada do Guaibê, era só raiz. Estavam que era só raiz de árvore lá. Os caras ficaram 3 dias cortando raiz de dentro. Desentupiram tudo aquilo lá. Pô, agora não alaga mais. Fizeram uma obra então, né? É uma manutenção adequada. Teve perto do Jotan ali também. Trocaram as manilhas que eram muito estreitas, antigas.
acabou o alagamento ali, né? Então tem que ser estudado ali uma obra ali bem feita ali de drenagem, talvez tenha que mudar, né, aquele tipo de drenagem antigo, né, para poder melhorar esse alagamento, porque eu vi lá, o negócio ficou feio mesmo. E tem acontecido mais de uma vez por ano, às vezes, né, essas chuvas mais intensas e coincide com a maré alta, como você disse. Temos mais alguma pergunta? Enquanto não, nós temos só parabéns ao nosso ao vivo, que foi muito bom. Lembranças. Fala o nome aí, quem tá dando os parabéns, que eu fiquei de dar os parabéns, mandar um alô para uma pessoa. Vamos lá. Rosana Ea, ela mandou parabéns pela iniciativa. A Helenita Rufino. Primeiro para Rosana, um beijão, obrigado, Rosana, pela audiência. A Helenita Rufino também sempre com a gente, obrigado. A Angélica Dias. Angélica, minha mana querida, que está lá nos States, audiência internacional, Paulinho. Nossa. E a Yara Denise. Yarinha Denise, um grande beijo, minha irmã do coração quase aí, né, Yara? Muitos anos já, desde o tempo de escola e tal. Quem mais? Por enquanto só. E lembranças ao Grande Henry e o Fernando Latrecchia. Opa, Fernando Latrecchia, que também é da nossa época de infância. Contemporâneo nosso, um pouco mais novo, né, Paulinho? Ele é um pouco mais novo, né? O Zé Roberto é o mais velho. O mais velho, que era que brincava mais com a gente ali. Tem o Toninho e o Fernando. E o que você lembra, assim, Paulinho, de pizza... comida, vamos lá. Que comida você também trabalhou com o bar lá do Vila Souza, né? O que você tem assim para contar pra gente? Quem que eram os mais comilões lá no teu boteco lá? Lá no Vila Souza a gente tinha uma coisa gostosa na época que o Quincas cultivava muito. A gente tinha os grupos, né? Então tinha o futebol de salão, tinha o pessoal da sauna, tinha o pessoal do basquete, né? Então a gente tinha muito assim vamos supor, o pessoal do basquete chegava lá, jogavam terça, quinta e domingo. Aí eles combinavam, quinta-feira vamos fazer uma galinhada, vamos fazer uma peixada, vamos fazer eles combinavam uma comida lá entre especial eles, deles para fazer naquele dia, e aí a gente fazia. O pessoal do futebol também, vamos fazer uma peixada, vamos fazer, alguém levava um camarão, vamos fazer um churrasco. Então tinha aqueles grupinhos, né? E o truco, Paulinho? Conta do truco. O truco. Que era legal pra caramba. O truco era legal pra caramba, mas, nossa, eu tinha dia que eu ficava meio desanimado, né? Ficava até 3h30, 4 horas da manhã sentado lá vendo os caras jogar, era terrível, né? Depois ter que levantar cedo. Vamos falar alguns nomes aí, que as pessoas têm ainda essa recordação, né? Esse afeto. Quem que você lembra que jogava muito lá? Quem jogava muito lá era o Paco, o pai do Juliano. Tá. Né? O Taco-Taco. Que foi salva-vida, né? Não, o Taco-Taco era um senhor, acho que era pintor. Que nem não, mas ele foi salva-vida também, o Taco-Taco. Não, você fala, acho que o Taco-Taco é o bombeiro. Não, era um senhor de idade, bem idade. Não. Eu lembro do Taco-Taco que foi salva-vida. Não, tinha outro. Tinha também, ficava o seu Quincas, o falecido Lourenço. O Lourenço. Vanderlei Araújo, né? Tinha lá mais o irmão do Viola, lá como era o nome? O Milton. O Milton jogava também lá, o seu Araújo. Tinha uma turminha boa lá que gostava. Toda noite, né? Toda noite eles iam lá jogar e jogavam, ficavam lá. Era toda noite, era de segunda a sexta. Eles estavam lá jogando, tinha o cantinho deles do carteado lá. Então o Vila Souza nessa época ele era bom, que era assim, cada um usava o clube para fazer o que gostava, né? Do carteado jogava carteado, do futebol jogava futebol, do basquete jogava basquete, né? O Zequinha que jogava o basquete lá, tinha os veteranos. Aí tinha uma época que o pessoal do futebol salão queria usar a quadra terça e quinta, que era o dia do basquete. Não tem ninguém para jogar no basquete. Aí o Zequinha pegava a bola de basquete, ele ficava o horário todinho na quadra, arremessando, jogando sozinho lá para manter o horário. Ele falou, não, eu sou sócio também. E ficava, e foi isso que manteve o basquete lá. Ali ficava normalmente 2 times, né? De basquete, assim. Teve época lá que tinha muito mais, né? Tinha não, mas nessa época que tinha pouco, normalmente ele joga 3 contra 3. Era sempre pouco, não tinha. O futebol teve uma época que era uma loucura, era né? Chegava a ter 5, 6 times esperando a vaga, né? Era muita, e era perder ou cair fora. Era muita gente, né? Se eu não me engano, era 15 minutos.
e perdeu, cai fora, ou se fizesse 2-0, não me lembro direito. Ele tinha umas regras lá, cada época tinha uma regra, depende da quantidade, mas era muita gente. E o que era bom do Vila era isso, né? Porque cada grupo fazia o que gostava, tinha o seu dia para fazer o que gostava, né? Não tinha esse negócio de, não, é só isso, só aquilo. Cada um era bem diversificado, e o seu Quincas apoiava muito isso, né? Sim, o seu Quincas, ele queria o clube deu uma dinâmica nova, né? O seu Quincas deu uma dinâmica nova. Ele deu uma dinâmica, e ele queria o pessoal usando o clube, né? Tinha as domingueiras, né? Que construíram o clube com a domingueira, né? E era 5.000 pessoas num domingo ali. E o bar era teu, né? O bar era meu, Eu trabalhava lá no bar. Aí era pauleira direto, né? Era pauleira. Era 1.200, 1.300 cerveja, 1.200 refrigerantes, uns 800 drinks. Era paulada. E depois, durante a semana, só bate-papo com os amigos e tal. Tinha, né? Mas bem, timinho lá, né? Teve a época que o time do Hades de vôlei foi campeão estadual. Esse time de BCN que teve aqui no Guarujá, quem conseguiu a vaga na primeira divisão foi o time do Hades do Vila Souza. Eles foram campeão e ganharam a vaga. Eu lembro de duas amigas nossas que começaram nessa época. Eu lembro, a esposa do Hades, a Sheila Gria e a Cirana. Essas três eu me lembro bem. Tinha outras meninas que eu também me lembro. Tinha outras também. Tinha umas meninas que estão até na prefeitura de professores. Treinavam à tarde lá. E tinha apoio, né? Nessa época aí era muito bom. Era um time muito legalzinho. O time dele lutava, ganhou a vaga na quadra. A BCN fez aquela história toda, mas usaram a vaga que o Vila Souza... O germe do negócio, né? Assim, a germinação do projeto foi ali. O Rui, na época, um prefeito, ele chamou o Carlinhos, que era o presidente, para eles acertarem com o BCN, para o BCN jogar pela cidade com a vaga do Vila Souza. Isso mesmo. Gente, Paulinho, chegamos ao final do nosso programa. Vamos fazer o sorteio agora. Quantas pessoas estão concorrendo, Jéssica? No momento do ao vivo, nós temos apenas 12 pessoas concorrendo ao sorteio. Tá, e Paulinho, fala um número aí de 1 a 12 e a Jéssica vai dizer quem vai ser a agraciada ou agraciado com a cortesia do Festival de Sopa e Caldos do Almari. Vamos lá, Paulinho. 9. Quem é, Jéssica? 9. Yara Denise Gomes. Olha aí, Yarinha. Yara Denise Gomes Isidoro. Um beijão. Depois te mando pelo WhatsApp o seu contato para falar na gerência lá do Almari quando você estiver disponível, tá bom? E participar lá daquela festança que é o Festival de Caldos e Sopas do Almari. Gente, vamos chegando ao final de mais um Contando Histórias. Quero agradecer a nossa equipe, a nossa produção, a Mirella, a Jéssica, a equipe técnica que veio da Rádio Web Litoral Paulista, dá esse apoio pra gente através do Jailson Leutz. E a você, Paulinho, meu muito obrigado. Agora eu deixo com você as palavras finais para você encerrar o programa. Obrigado a vocês aí de me dar essa oportunidade de expor um pouco a minha vida e minha família aí. E um abraço a todos. Contando Histórias, com Henrique Dias.